comecei a trabalhar lá em Belém. E aí eu fui fazendo trabalho. Cara, se tu quiser perguntar alguma coisa, tu me interrompe, porque eu falo muito. Vou falar, sempre é bom. E aí eu fui fazendo trabalho, e aí foi dando certo, fui pegando trabalhos um pouco maiores, trabalhando com empresas maiores, e as coisas foram dando certo, isso foi, como eu te falei, eu comecei em novembro de 19, e aí quando foi mais ou menos ali agosto de 2020, eu não sei porquê, eu não lembro se aconteceu alguma coisa, mas eu simplesmente botei na minha cabeça que eu queria ir pra São Paulo. E aí, cara, eu falei, cara, eu vou pra São Paulo porque lá o mercado é melhor. Nem sabia, ninguém tinha me falado que o mercado era melhor, mas tipo assim, quem é de lá, quem mora no norte, nordeste, tem muito essa visão que, cara, é uma visão certa mesmo. De que São Paulo tem as melhores oportunidades, entendeu? Tipo assim, quem é de lá só pensa isso. Independente de realmente ser, porque às vezes não é. Entendeu? Tipo assim, mas a gente tem muita visão de que tudo de São Paulo é melhor. Não é tudo. Não é pra qualquer mercado, né? É, entendeu? São muitos mercados, mas nem todos. Tipo, internet. Pô, se você for pra internet, assim, sei lá, você é um digital influencer, aparecer, você tem que estar em São Paulo. Porque se você não estiver em São Paulo, você vai pra São Paulo. Porque os rolês acontecem em São Paulo. Exato. Então, tipo assim, lá tem muito essa visão. Então, tipo assim, as pessoas falam isso. Ah, o fulano de tal foi fazer residência em São Paulo. Talvez não seja nenhuma residência que seja melhor do que a que tenha lá. Mas só porque é São Paulo, então carrega esse peso. E aí eu tinha isso na cabeça. Cara, o mercado de São Paulo é melhor. Sem referência nenhuma do porquê que eu tava falando isso. Mas lá a nossa cabeça pensa assim. E aí eu falei, vou pra São Paulo. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero ir pra São Paulo. Aí ele falou assim, tá, quando tu vai? Aí eu, não, pai, eu tô vendo. Ele, não, tu quer ir pra São Paulo, então vai. Porque senão depois tu fica planejando as coisas na tua vida, as coisas não... vai passar o tempo, tu vai ver a vida passar e tu não vai tomar nenhuma atitude. Se tu quer ir, me diz quando tu vai que a gente planeja e tu vai. Aí eu, tá bom, vamos. Aí eu falei, então acho que em janeiro tá bom pra ir. Faltava ali uns 5 meses pra janeiro, era o tempo de eu guardar um dinheiro, de eu me planejar, deixar as coisas estruturadas e poder ir. E aí eu fiquei nesse objetivo de guardar dinheiro, estruturar as coisas lá em Belém, então, tipo, aumentar um pouco mais o contato, porque eu sabia que Belém era uma boa fonte de renda pra mim. Cara, eu trabalhei muito pouco no audiovisual lá em Belém, só que eu consegui crescer lá de uma forma, assim, inacreditável, sabe? Do tipo, assim, de pegar trabalhos grandes, de fazer trabalhos em, sei lá, 4, 5 meses trabalhando, eu fiz trabalho pro maior hospital de lá, entendeu? Então, tinha assim, um hospital gigante de lá, eu já trabalhava com eles. E aí eu fui crescendo e falei, cara, eu não posso perder esse mercado. Mesmo eu indo pra São Paulo, eu tenho que continuar tendo pelo menos alguma fonte de renda aqui, porque me gerava dinheiro todo mês. E aí a minha irmã trabalhava também comigo lá em Belém, e aí eu falei, eu vou pra São Paulo, mas aí quando precisar de qualquer gravação, ela vai fazer pra mim aqui e eu continuo rentabilizando. Então, tipo, Belém ia conseguir segurar um pouco até o momento de eu conseguir engrenar em São Paulo. Então eu tinha muito esse pensamento. E aí eu fiquei nesse processo, cara, de 4 meses, juntando dinheiro e tudo. Só que assim, na época... começou precisando investir em mais equipamento, eu não tinha quase nada. Eu comecei, pra você ter uma noção, eu comecei com metade de uma câmera, porque era metade minha, metade da minha irmã. Que a gente tinha comprado numa viagem que a gente fez, mas era só hobby, na época não era profissão. Aí era metade minha e metade dela, então eu tinha metade de uma câmera, metade de uma lente. E aí eu precisava, tipo, se eu fosse pra São Paulo, eu não tinha como dividir a câmera pela metade, né? A câmera era a metade dela. Então eu me planejei pra isso. Eu sabia que quando eu fosse pra São Paulo eu tinha que comprar um computador, um notebook, porque eu tinha PC de mesa. Então, como eu planejava viajar, como é que eu vou ficar viajando com PC? Aí o drone que eu usava era do meu pai. O meu pai gosta dessas paradas. Ele anda de jet, e aí ele gosta, ele tem drone, tem GoPro. Você de jet ski mesmo? Jet ski. Que da hora. Cara, ele grava, mas ele perde muito, mano. Perde o quê? GoPro, drone, perder na mesmo. água, cai na água. Direto. Ele já perdeu umas 4 GoPros. Sério, ele vai andar de jet, essas coisas, e perde, mano. A GoPro cai do jet. É emoção, né? Mano, drone ele já perdeu uns 2 ou 3. Nossa. Então, só que ele gosta disso, entendeu? Então, isso até foi um pouco da nossa criação. Desde quando a gente é criança, a gente tem filmagem. Tipo assim, a minha esposa, ela não tem nenhuma filmagem dela na infância. Eu tenho desde que eu sou bebezinho. Que na época não era tão fácil, né? Da mesma coisa, eu e a Stephanie não tenho nada de gravação, bem pouco, umas fitas às vezes. A Stephanie, mano, tem filmagem. Eu falei, caraca, eu só tenho álbum de foto. Mano.
O meu pai tem tudo, cara, tem tudo. Porque desde dessa época ele sempre curtiu isso. E aí eu usava as coisas dele. Tipo assim, ele tinha tripé, eu usava o tripé dele. Eu usava o drone dele. E aí, cara, eu ia pra São Paulo, não ia levar as coisas dele. Então eu tive que me estruturar pra tudo isso. E aí eu fui juntar dinheiro pra comprar o notebook, o drone, comprar o estabilizador, comprar a câmera. Passagens, o aluguel. Tudo. Nossa. Aí, cara, eu fiz isso. Aí eu juntei nessa época. E aí eu fui. E aí, assim, eu tinha um planejamento financeiro de ir com pelo menos 3 meses pra ficar tranquilo. Se em 3 meses não aparecesse nenhum trabalho, eu ia ter dinheiro pra pagar todas as contas. E aí esse meu planejamento foi um pouco por água abaixo. Porque eu vim pra São Paulo... antes de realmente vir morar 2 vezes. Eu vim em outubro de 2020, passei uma semana com um cliente aqui, que era um cara que perguntaram, alguém conhece algum filmmaker em São Paulo? Eu nem morava em São Paulo, mas eu fui atrás do cara, conversei com o cara, aí o cara pagou minha passagem e me levou pra lá. Aí ele pagou só a passagem, eu fiquei uma semana lá produzindo pra ele. Eu falei, pô, já é uma oportunidade de eu entrar, de eu conhecer alguém, porque eu fui sem conhecer ninguém, eu vim sem conhecer ninguém, entendeu? Aí eu falei, vou ficar um pouco com esse cara, vai que abre a oportunidade. E aí eu cheguei, produzi conteúdo com o cara. O cara falou pra mim assim, mano, vem pra cá, quando chegar aqui eu vou te colocar, eu vou te conectar com fulano de tal, tu vai bombar aqui. Aí eu fiquei super empolgado. E em dezembro eu fechei uma parceria com um hotel, ali perto da Faria Lima, pra produzir conteúdo pra eles e ficar 15 dias lá no hotel. Porque era o tempo que eu vinha pra ver apartamento. Hoje eu vi que essa escolha não foi muito boa, porque eu não entro na minha conta, eu leso há 2 anos atrás, não entro na minha conta que eu já tinha hospedagem, mas eu não tinha comida. Eu não fiz o cálculo da alimentação. Eu só falei, eu tenho hotel, não vou gastar nada, vou passar 15 dias lá em São Paulo, eu já vou tentando pegar algum cliente, já vou tentando prospectar. Eu esqueci do cálculo de que eu tinha que me alimentar. E como era um hotel... eu tinha que sempre ficar pedindo comida de fora. Não tinha como eu fazer nada, né? Verdade. Então aí tu gastava mais. Aí teve esse primeiro pequeno furo financeiro que eu não tinha calculado. Mas até então não era nada muito grave. E aí eu passei não lembro se foi exatamente 15 dias, 12 dias, alguma coisa assim. No último dia, esse cara que eu tinha vindo em outubro, ele ia pra uma casa nova em Alphaville. Aí ele me chamou, falou, vou lá inaugurar a casa, bora comer um churrasco lá. Aí eu, beleza, vamos. E aí ele tinha uma pessoa que ia sair daqui de São Paulo e ia me dar carona. E aí eu peguei um metrô e fui pro metrô ali do Paraíso. Vocês sabem onde é. E aí eu cheguei lá no metrô, era domingo. Eu ia voltar pra Belém na segunda ou na terça. Ia passar o final de ano com a minha família e em janeiro eu voltava de definitivo, né, pra vir morar. E aí eu tava lá esperando o cara passar e eu tava dentro da estação do metrô. Só que tinha um cara meio estranho que tava andando lá. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui, eu vou sair. Aí na hora que eu saí, eu sentei na parada de ônibus. E fiquei esperando o cara. Nesse momento eu peguei o celular pra mandar mensagem pra ele. Nisso que eu peguei, passou um cara na minha frente de bike, puxou meu celular e foi embora. Nossa. Cara, passou muito rápido. Não tive nem... tipo assim, eu tive reação ainda de correr, mas... mano, eu tava com uma mochila. E o cara foi embora, levou meu celular. E aí, cara, todo esse problema de ser roubado aqui em São Paulo, porque não é só o aparelho, o cara entraram na minha conta bancária. Pra minha sorte, uma das contas bancárias que eu mais usava, eu consegui bloquear a tempo. Só que tinha uma outra conta bancária que eu não usava, os caras pediram um empréstimo de 21 mil reais na minha conta. Aí tentaram fazer uma transação, só que como era era uma conta do Itaú, pode falar a marca aqui? Claro. Bom saber, né? Era uma conta do Itaú, eles bloquearam por segurança, acharam suspeito um empréstimo e uma transferência. Sim, uma atrás da outra. E aí eles acharam suspeito, bloqueou. Enfim, eu consegui recuperar tudo. Mas, cara, os caras fizeram a festa, pediram 400 reais de McDonald's no meu iFood, pediram 600 reais de uísque com meu cartão de crédito. Só que tudo isso, tu vai lá no cartão e diz que não reconhece a compra, né? Tu é ressarcido. Uhum. Então, no final das contas, o meu prejuízo ficou só com o celular. Mas era um prejuízo, né? E aí, todas essas contas que eu falei que eu tinha feito, dinheiro, guardar para 3 meses, foram por água abaixo. De eu não ter calculado que eu tinha que me alimentar em dezembro e eu ter perdido meu celular e tinha que comprar um novo. Mas você conseguiu chegar lá no lugar?
Cheguei, porque eu fiquei esperando o cara passou lá e eu peguei o cara. Na hora que o cara entrou, eu já pedi o celular dele pra tentar bloquear a conta do banco. Ah, sim. E aí, enfim, aí foi isso. Nossa, São Paulo é foda, né, mano? Cara, você vem aqui, gasta pra cacete, é roubado. Mano. Aí, pra piorar ainda, ainda tem mais história. Aí quando foi em janeiro, que eu cheguei aqui, eu tinha uma viagem marcada com 2 amigos meus pra ir pro Rio de Janeiro. Eu cheguei, tipo, dia 3 de janeiro, a gente ia viajar dia 21 pro Rio, ia passar alguns dias. E assim, eu tinha guardado uma grana pra viajar, e esse meu amigo, um dos meus amigos que organizou a viagem, ele já tinha me dito, ele falou, cara, leva R$2.000, a gente, tranquilo, a gente fazia a viagem. Aí eu fui com esse valor na minha cabeça. Então, tipo, eu já tinha guardado dinheiro da viagem. Tipo, fora a hospedagem, né? Tipo, ele falou, não, a gente vai gastar nos dias com comida, transporte, não sei o que, no máximo R$2.000. Ele falou assim, estourando 2.000. Cara, eu não sei quanto passou, mas passou bem disso. Nossa. E aí foi tudo isso somando. Então, assim, toda a reserva financeira que eu tinha pra 3 a 4 meses se diluiu pra 1 mês. E aí, cara, tipo assim, no início... Foi um pouco quando eu comecei a fazer essas coisas, falar, cara, eu não tenho tanto dinheiro quanto eu queria ter pra estar tranquilo. No início isso foi um pouco desesperador, sabe? Do tipo assim, tu falar, caramba, se eu não conseguir trabalho, mano, a coisa não vai vingar, entendeu? E aí eu lembro quando eu fui pra São Paulo, eu tinha um acordo com meu pai, ele me ajudava com a parte do aluguel, e eu pagava outra parte. E aí ele me ajudava e, cara... No primeiro momento, eu acho que eu cheguei aqui em São Paulo, eu passei mais ou menos 45 dias sem conseguir nada. Sem conseguir nenhum trabalho. E eu tinha uma maneira de prospectar cliente nessa época. Eu, antes de vir, cara, eu peguei todos os nichos que eu sabia fazer, que eu já tinha feito algum trabalho. Então, eu já tinha feito trabalho para hospital, para clínica de fisioterapia, para academia, para barbearia. Eu tinha uma planilha no Excel com uma aba de cada nicho e com contatos que eu procurava no Google Maps. Aí tinha site, aí tinha número, não sei o quê. E eu falei, quando eu chegar em São Paulo, eu vou entrar em contato um por um. E, cara, eu vou fazer isso dar certo. E só que isso foi 2021. Tipo, a pandemia ainda tava aí. Tipo assim, as coisas já estavam... Tava bem melhor, né? Bem melhor, mas, tipo, ainda tava, né? Uhum. E, assim, eu não sei se foi por conta da pandemia... Ou se esse meu modelo de prospecção realmente não dá muito certo. Até hoje eu não sei exatamente qual foi das duas situações. Talvez os dois. Pode ser. Mas, cara, eu batia na porta de várias empresas. Não só ligando, eu ia nas empresas. Eu procurava empresas próximas de onde eu morava. Eu ia lá, queria conversar, queria mostrar um pouco do trabalho. Eu tenho vídeo já pra clínica de fisioterapia, vocês não têm interesse, não sei o quê. Nada, cara, nada. E eu falava com pelo menos umas 20 empresas por dia. E nada, não consegui nada em 45 dias. E aí eu falei, cara, é desesperador, assim, tu olhar pra toda essa situação e, tipo, tu não ter por onde ir, entendeu? E aí eu não comentava isso com ninguém. Eu guardava só pra mim. Na época eu morava sozinho. A minha, na época, namorada, que hoje é minha esposa, ela morava em Belém ainda. Os meus pais moravam em Belém, toda a minha família. E aí, tipo assim, eles falavam comigo... E perguntava, e aí, como estão as coisas? Tá dando certo, não sei o quê? Aí eu falei, não, tá evoluindo. Que nada, eu tinha acabado de pegar um não na cara, entendeu? Eu tinha passado o dia inteiro indo em empresa de porta em porta. Já teve dia de eu, tipo assim, de eu sair de manhã e empresa, em várias empresas. E aí, tipo assim, quando eu entrar no carro pra voltar pra casa, minha mãe me ligar. E aí, como estão as coisas? Tá dando certo? Aí eu, mãe. Tipo, eu tô quase fechando um trabalho. Que nada, não tinham nem olhado na minha cara, entendeu? Só que, tipo, eu não queria trazer essa preocupação pra eles, entendeu? Era uma coisa que eu tinha decidido pra minha vida, eu tinha uma vida confortável, e se eu decidi mudar de vida, eu tinha que arcar com as consequências daquilo. Então, assim, pra não preocupar ninguém sabia. E, de certa forma, pra mim era muito doído. Porque, tipo assim, quando você pega esses nãos... E aí você chega naquele momento de que tu tá refletindo sobre aquilo, tu tá mal com aquilo. Só que depois vai passando, né? E aí às vezes tu dorme, no outro dia tu começa de novo e fala, cara, vamos tentar de novo, e todo dia é um dia novo. Só que às vezes tu já tava naquele período de que, pô, beleza, não deu certo, mas vamos tentar de novo. Aí alguém te manda mensagem, te pergunta, e aí, deu certo hoje?
Aí tu relembra tudo, putz, não deu. E eu até falei isso pra minha esposa esses dias, e ela falou assim, amor, por que você não me falou que eu parava de perguntar? Só que, tipo assim, cara, não, era uma coisa que eu tinha que enfrentar. E aí foi isso, foram 45 dias bem difíceis, porque eu vi o dinheiro acabando, e eu não queria pedir ajuda pro meu pai, entendeu? Eu falei, cara, eu quero... Ele já me ajudava, né? Então, ele já tinha uma parte do aluguel que ele pagava, então, cara, eu não quero mais, tipo, é isso. Só que... Você tava onde lá? Aqui, já chegou, tava pra que lado? Eu tava no Brooklyn. No Brooklyn. Já fui morar... Tipo assim, tem até uma história do porquê que eu fui morar no Brooklyn. Quando eu fui pesquisar onde eu ia morar, uma amiga minha me falou, mora perto da Paulista, tem lugares bons e tal. Porque eu não podia morar tão longe dessa parte mais comercial de São Paulo. Porque como eu trabalho muito com empresa, eu tinha que estar perto das empresas. Se eu morasse muito longe, a logística ia ficar muito pesada. Mesmo que o aluguel fosse mais barato, mas a conta não ia bater pela logística, entendeu? E aí, depois... Hoje em dia eu olho pra essa decisão e foi a melhor decisão que eu tive. E aí eu fui morar no Brooklyn porque eu olhei Bela Vista, Paraíso, aquelas partes mais próximas da Paulista, e ali tinha muito apartamento um pouco mais velho e tudo mais, e eu achei no Brooklyn apartamentos mais ou menos com o mesmo valor, só que com um padrão um pouquinho melhor. E antes de eu vir para São Paulo, eu vi algumas matérias dizendo que ali naquela região da Zona Sul, tipo Brooklyn, Vila Olímpia, Itaim, é onde as empresas estavam indo. As empresas estavam saindo daquela região da Paulista e indo pra ali. Foi o que eu li. Nem sei se é totalmente verdade até hoje. Não sei se essa informação procede 100%. Mas foi o que eu li. Eu falei, cara, então vou pra ali porque eu vou estar perto. E quando eu olhava no Google Maps, tinha muita empresa realmente ali naquela região perto de onde eu morava. Aí eu falei, cara... É um bom lugar para prospectar cliente. E aí eu morava num estúdio de 36 metros quadrados. Era bem, bem pequeno, mas era o que eu precisava. Eu morava sozinho. Me perdi na parte da história que eu tava. Você tava falando do pessoal que perguntava pra você se tava tudo bem. Aí acho que você falou alguma coisa do seu pai, não sei. Aí eu passei esses 45 dias sem pegar nenhum trabalho. Aí eu consegui um trabalho. Consegui o primeiro trabalho com uma imobiliária. Deu certo. E, cara, depois disso, as coisas foram engrenando. Eu tava falando também de que... Lembrei, antes de chegar nisso. Eu tava contando do meu pai, que eu não queria pedir ajuda pra ele. Só que aí teve um dia que ele me ligou. E aí, cara, tipo assim, eu passar 45 dias dizendo, não, tô pra conseguir. Nunca consegue? Sim, e aí, dá pra conseguir, mas quando é que tu vai ter o trabalho? E aí ele começou a perceber. E aí, cara, um dia ele me ligou e falou assim, sim, me conta. Tá dando certo mesmo? Tu tá caminhando? Não tá. Não mente pra mim, não sei o quê. Aí eu falei, não, pai, tô tentando e tal, é um processo, mas vai dar certo. Aí ele falou assim, sim, tu tá apertado. Eu não lembro por quê, mas por alguma situação eu deixei ele perceber que eu tava passando, não por dificuldade financeira, eu tinha tudo, entendeu? Mas, tipo assim, pra mim era muito apertado, cara. Eu não, tipo assim, eu vivia no limite do limite. Custo ali, aumentou, gasto. Exato, porque, tipo assim, eu não faturava. Então eu via minha reserva financeira acabando e, tipo assim, os custos continuam vindo, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim, não, eu vou te ajudar. Aí ele me mandou um dinheiro ali, tipo, pra me ajudar por uns 2 meses. E aí ele me deu essa ajuda, né? Eu não queria, mas ele falou, não, vou te mandar. Aí eu, tá bom. Aí isso foi também, tipo, pelo menos eu já tinha um dinheiro, então desafogou um pouco as coisas. Aí, cara, foi isso. Aí as coisas rolou esse primeiro trabalho com essa imobiliária. E aí as coisas foram acontecendo, mano. Foi aparecendo mais trabalho. Nessa época eu fazia anúncio no Google. Eu tinha feito um curso de Google Ads. E aí os anúncios eram muito ruins. Eu não sou gestor de tráfego. Mas, cara, não tinha dinheiro pra pagar um gestor. Então, como eu tinha o curso, eu falei, cara, eu vou tentar. E assim, era bem ruinzinho meus anúncios, mas começou a aparecer uns clientes. Dos anúncios? Dos anúncios. Que legal. Que era um site que eu tinha feito no Wix. Horrível. Nada otimizado. Tu entrava no site pelo celular... podre, as coisas não funcionavam, mas apareceu gente. E aí eu fechei com um cara que ele é meu cliente até hoje. E ele faz lançamento, né? E aí, cara, ele me põe todos os clientes dele. Então, assim, foi um contato muito bom que veio, inclusive, pelo Google. Aí eu comecei a fazer trabalho, foram começando as coisas. Aí sempre aparece um clientezinho de indicação. As prospecções foram começando a dar um pouco mais certo.
E, cara, foi fluindo, entendeu? Aí eu lembro, como eu te falei, meu pai me ajudava no aluguel, né? E eu sempre tive uma parada de que, tipo assim, não era só eu dar certo, era eu dar certo e provar pro meu pai que eu tava dando certo. Entendeu? Pra mim não era só o suficiente eu estar bem, eu queria mostrar pra ele que eu tava bem. Não por orgulho, mas eu sabia que eu mostrar pra ele ia fazer ele se sentir melhor. Não se sentir culpado de talvez ele não ter me incentivado o suficiente pra eu tomar o caminho que ele queria, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha muito isso, de que, cara, eu preciso não só dar certo, mas mostrar pro meu pai que as coisas estão dando certo. E aí eu lembro que eu cheguei em janeiro, quando foi ali março, abril, as coisas começaram a dar mais certo. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, pai, ele me ajudava na época com R$2.000. Ele mandava 2.000 todo mês pra ajudar no aluguel. Aí eu falei, pai, esse mês não precisa mandar 2.000, manda 1.500. Pode diminuir. E aí eu vou tentando, porque eu quero até o final do ano que o senhor não me ajude mais em nada. Eu vou tomando o rumo da minha vida. Aí, cara, foi isso. Aí eu fui, ele me ajudou com esses 1.500 por uns 2 meses. E aí um dia eu fui pra Belém. E aí a gente tava lá conversando e tudo, tomando café. E aquele negócio que eu te falei, meu pai sempre foi muito duro comigo. Mas com esse propósito, deu tipo assim, ele achava que sendo duro comigo, achava não, ele tá certo nisso, sempre foi assim. Ele sendo duro comigo, ele conseguiria extrair de mim as coisas, entendeu? Porque eu sempre fui assim. E aí ele chegou num dia, a gente tava tomando café, não lembro, a gente entrou no assunto da vida em São Paulo, não sei o que, ele virou pra mim e falou assim, sim, e quando é que tu vai se manter? Porque a tua irmã tá aqui e eu não ajudo em nada ela, eu não mando dinheiro pra ela, mas tipo assim, eu te mando dinheiro todo mês, eu quero saber quando é que tu vai dar teu jeito, vai viver tua vida. E tipo assim, nessa época eu já tava começando a engrenar as coisas, mas tipo assim, pra mim, R$1.500 a menos Faz a diferença. ficava meio apertado. Aí eu peguei e falei pra ele assim, não, então não precisa mais, eu não quero mais dinheiro. E ele tinha acabado de me mandar dinheiro. Eu peguei, abri o celular, um pouco depois disso, abri o celular e devolvi o Pix pra ele. Eu mandei de volta o dinheiro, não quero. Ele, não, por que você mandou de volta, não sei o que, você não queria que eu me virasse? Então eu vou me virar, eu vou dar meu jeito. Se eu tiver que vender minhas coisas pra pagar as coisas, eu não quero mais dinheiro. E ele até se arrependeu depois de ter feito isso. Mas, tipo assim, hoje eu entendo por que ele fez isso. Porque era a forma dele... Tipo assim, eu não ia me acomodar. Eu queria chegar no nível dele não precisar me ajudar. Sim. Mas, tipo assim, foi a forma disso acontecer mais rápido. Sim. Entendeu? E aí, cara, foi isso. Aí, nesse dia, eu fiquei com muita raiva dele. Cara, eu fiquei com muita raiva. Aí, minha mãe, não, filho, calma, ele não quis dizer isso, não sei o que. Eu falei, não, mãe, ele não disse que era pra eu me virar? Então eu vou me virar. Porque, tipo assim... Na época, ele foi um pouco injusto quando ele falou isso pra mim. Porque, tipo assim, ele não ajudava realmente a minha irmã, mas ela morava com ele, então ele ajudava ela. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, tudo bem, ele me ajudava, me mandava um dinheiro, não mandava pra ela, mas é porque ela já morava, ela tinha todas as contas pagas. Ele usou a desculpa errada, né? Pô, poderia ter falado outra coisa, né? Só que, cara, foi a melhor coisa que ele fez. Foi, né? Porque eu acredito que, tipo assim, a gente cresce mais quando a gente tá no aperto. Entendeu? Demais, velho. Tu deve saber disso, Com né? certeza, mano. Não só, tipo, em questão familiar, às vezes questão de empresa. Às vezes tá com custo lá alto, tá com um monte de equipe, pá, não tem mais cliente. Sei lá, uma pandemia surgiu. E aí? O que você vai fazer? Vai ter que sobressair, né? Sair desse problema. É verdade. Então, tipo assim, cara, pra mim foi bom. E aí, nesse dia, eu fiquei morrendo de raiva dele, mas eu falei, não quero mais um centavo. O senhor não precisa nunca mais me dar nenhum centavo. E aí, foi até engraçado, a gente, tipo, olha pra essa história hoje, ele fala, não, mas eu não queria dizer isso. Só que, cara, pra mim, essa é a criação que sempre deu certo pra mim. E aí foi isso, cara. Depois daquilo eu fui crescendo, as coisas foram dando certo na empresa, fui pegando mais clientes e realmente, tipo, eu não precisei recorrer a ele mais em nada disso, da questão financeira, né? Eu já conseguia andar sozinho. Que satisfatório, né, mano? Cara, pra mim, tipo, essa é uma das maiores conquistas da minha vida, entendeu? Tipo Legal. Assim, eu tenho a minha vida, hoje eu sou casado, tenho a minha esposa tá grávida, a gente vai ter filho mês que vem e, tipo assim, cara, eu tenho a minha vida, não dependo do meu pai pra nada, entendeu? Eu sei que ele tá ali. Se algum dia der tudo errado na minha vida, eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro a me esticar a mão e vai me ajudar. É por isso que existe a família, né, mano? Exato, mas eu não dependo, entendeu? E aí... E vice-versa, né? Se quer ao contrário, pô, pai, se já com problema aí, já sabe, né?
Isso que é da hora também, né? Mano, isso é muito bom também, essa parte de você saber que você também pode ajudar a tua família, né? Exato. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.